capítulo 6, do versículo 53 ao 56, nos diz a palavra do Senhor: estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Que Deus nos abençoe, irmãos, agora no momento de meditação na palavra do Senhor. Alguns irmãos já ouviram falar do rei Asa. O rei Asa, a história dele está, por exemplo, registrada lá em 2 Crônicas, capítulo 16. Mas no versículo 12 tem uma afirmação interessante. Vai nos dizer o texto que o rei Asa ficou doente, a doença no pé. E nos diz o texto que ele morreu dessa doença. E ele morreu dessa doença porque, vai nos dizer o texto, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Meus amados irmãos, se tem algo que é um desafio para nós, é diante das enfermidades, nós confiarmos em Deus. Existe uma diferença muito grande em dizermos que confiamos em Deus e demonstrarmos que confiamos em Deus. Porque dependendo da situação, nós dizemos, não, eu confio em Deus, no poder de Deus, mas no poder de Deus lá em Goiânia. Porque no poder de Deus aqui em São Miguel, sei não. Então é melhor a gente ir para Goiânia, ou ir para um especialista, ou buscar um médico ou uma médica mais conceituado possível, porque nós nos sentiremos mais seguros, mais amparados. E eu não estou dizendo que nós não devemos buscar bons recursos, procurar um bom profissional, mas há uma luta muito grande, eu sou testemunha disso. A igreja que tem acompanhado a nossa trajetória nos últimos 5 anos, sabe que tem sido uma luta constante, e em alguns momentos, eu me peguei me preocupando muito mais em encontrar um bom profissional, que oferecesse um bom medicamento para a nossa filha, porque um bom profissional, um excelente hospital, com um excelente medicamento, a chance de recuperação seria bem maior. Nós precisamos tomar cuidado. Porque na teoria, dizemos que confiamos em Deus, mas na prática, nós achamos que Deus não pode agir numa cidade desprovida como a nossa, pequena como a nossa, sem recursos como uma cidade grande tem. Então, nesse caso, a nossa confiança, às vezes, acaba se canalizando muito mais para os profissionais do que para Deus. Isso requer muito cuidado. Jesus está ensinando algo para os seus discípulos. Os discípulos estão ainda em crise de fé. Eles estão andando com Jesus, estão caminhando com Jesus, estão seguindo a Jesus. E Jesus fala então para os seus discípulos no parágrafo anterior, dizendo: entrem no barco,
e vão para o outro lado, e depois eu acompanho vocês. Eu vou me retirar, Jesus se retira, ele vai orar, os discípulos então entram no barco, começam a navegar e vem uma tempestade. Os discípulos entram em desespero, mas o desespero piora quando Jesus aparece, porque a partir do versículo 45 vai nos dizer que Jesus vê a aflição dos discípulos, ele vai ao encontro dos discípulos, e de repente os discípulos veem que está vindo um personagem andando sobre o mar, andando sobre as águas, e eles não tiveram outra conclusão senão uma só: é um fantasma. Só pode ser um fantasma. E eles então gritam de pavor, porque eles não conseguiram reconhecer a Jesus. A fé deles estava frágil ainda. Dê uma olhada comigo, capítulo 6, versículo 49. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Este é o momento que a tempestade, as ondas, virou fichinha. O medo foi muito maior com essa cena de um homem andando sobre as águas do que qualquer outro tipo de situação. Eles terrivelmente gritaram. Jesus acalma, aí tem um episódio que Pedro duvida, porque Jesus diz: opa, gente, não fica com medo, sou eu que estou indo. O medo impedindo-os de identificar a Jesus. Pedro diz: se é o Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Ele começa a andar, afunda. Mas então termina essa narrativa com Jesus chegando do outro lado do mar. E aí quando Jesus chega do outro lado do mar, o que é que ele encontra? Ele encontra uma multidão em Genezaré. Genezaré é uma cidade pequena, mas uma cidade muito próspera. Uma cidade bonita. Uma cidade que tudo que plantava dava. Inclusive os rabinos chamavam Genezaré de o Jardim de Deus. Uma cidade com 6 metros de comprimento, 3 metros de largura. Na verdade, uma aldeiazinha com 18 mil metros quadrados, se eu não estiver errado aí na minha conta. Pequena, mas próspera. Mas é curioso, meus amados irmãos, observarmos no texto a quantidade de enfermos que tem nessa cidadezinha, nessa região. Olhe comigo, agora prestando atenção nesse detalhe, versículo 54, saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos a orla da sua veste. Quantos a tocavam, saíam curados. É impressionante esse contraste da quantidade de gente que estava sofrendo neste lugar. Mas aqui tem algumas declarações que eu gostaria de meditar com os irmãos. Algumas informações aqui importantes para nós. A primeira delas está exatamente no versículo 54. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. Algo que os discípulos tiveram um pouco de dificuldade lá no mar. Quem é ele? É um fantasma. Agora do lado de cá o povo está dizendo: é Jesus. Mas não é simplesmente um Jesus qualquer. Não é simplesmente um homem lá de Nazaré. Não é simplesmente uma figura tão somente histórica. É Jesus, aquele que tem poder.
aquele que faz a obra, aquele que é a nossa esperança. E a primeira lição que eu quero deixar aqui para nós é que considerar devidamente a Jesus, enxergar devidamente a Jesus, faz rejuvenescer a nossa fé. Eu vou dizer para os irmãos, para todos nós, que tem muito crente que está com a fé murcha, raquítica, tem fé, mas parece que ela está seca, desnutrida, mirrada. Esse grupo é um grupo que tem fé, uma fé dada por Deus, mas quando eles veem Jesus e reconhecem Jesus, a fé cria um brilho ainda maior. Há um fortalecimento na fé dessa turma, a ponto do texto nos dizer que elas correm atrás de Jesus. Há um tumulto, agora no bom sentido, porque todos querem ter contatos com Jesus, porque sabem quem Ele é e o que Ele faz. Se já tinham fé para reconhecer a Jesus, agora têm fé, ou demonstram fé suficiente para confiar em Jesus. Ver a Jesus resultou em alegria no coração desse povo, muita alegria. Ver a Jesus resultou em esperança no coração desse povo. Ver a Jesus fez esse povo acreditar que um novo momento aconteceria na vida de tantas e tantas pessoas. A fé foi rejuvenescida. Meus amados irmãos, eu quero trazer aqui para os irmãos a história de 2 homens que ficou com a fé apagada. 2 homens que tiveram contato com Jesus, que conheceram a Jesus, que andaram com Jesus, mas que num determinado momento eles são encontrados com a fé seca, murcha, pálida, fria. 2 homens que estavam em Jerusalém e que diante do olhar, daquilo que viram, que Jesus foi morto na cruz, eles voltam para Emaús, eles voltam cabisbaixos, eles voltam abatidos, eles não estão com dor de cabeça, eles não estão com dor nas pernas, eles não estão com dor no corpo, mas eles estão enfermos na alma, emocionalmente, terrivelmente enfermos, estão andando tristes, cabisbaixos, desiludidos, olhando para as decepções, olhando para aquilo que não aconteceu, olhando para aquilo que não deu certo. Então aparece um homem, começa a andar com eles, anda com eles, conversa com eles, fala da palavra com eles, mas esses homens ainda estão impedidos de enxergarem a Jesus. Então eles continuam desiludidos, até o momento em que Jesus come com eles, parte o pão, dá graças, os olhos se abrem, e aí então Lucas capítulo 24, versículo 30 a 33 diz assim: e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido, lhes deram. Então se lhe abriram os olhos e consideraram, mas ele estava da presença dele, voltou para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele. A fé foi renovada. Quando eles enxergaram a Jesus, a fé foi rejuvenescida. A reflexão, antes de eu ir para o próximo ponto que eu quero trazer aqui para os irmãos, é que tem muitos crentes que têm fé, que afirmam que têm fé, mas parece que a fé está murcha. Eles têm fé, mas vivem desesperados.
Têm fé, mas vivem murmurando. Têm fé, mas vivem com abatimento de alma constantemente, como se não tivessem o refrigério do Senhor. Têm fé, mas vivem prostrados, amedrontados. Têm fé, mas ao mesmo tempo têm medo dos homens. Têm medo da política ou do sistema político. Tem medo da igreja ser derrotada, de Jesus não conseguir sustentar a igreja, cuidar do seu povo. Tem fé, mas parece que estão vivendo batalhas perdidas. Embora afirmem terem fé, mas parece que essa fé está murcha, está sem brilho, está sem vigor, está sem força. E por isso, parece que vivem muito mais uma vida triste, sofrida, do que uma vida alegre em Cristo Jesus. Talvez, para os crentes que estão vivendo esse tipo de fé, que diz eu tenho fé, mas está vivendo esses amaranhados de sentimentos, talvez precisam falar ou pedir o que um pai pediu para Jesus lá em Marcos capítulo 9, versículo 24. Um pai com um filho endemoniado, ele fala para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar o meu filho. Aí Jesus diz: se eu puder, creia. Então esse pai diz para Jesus: ajuda-me na minha falta de fé. Muitos crentes têm fé, mas parece que essa fé está murcha. Uma fé que parece que não conseguem fazê-los enxergar devidamente a Cristo Jesus. E é por isso que muitos estão gritando, não porque estão vendo um fantasma, mas porque estão vendo vários fantasmas ao redor da sua vida. Não fantasmas causados por enfermidade física, mas fantasmas pelos itens que eu vou mencionar aqui no segundo ponto. Então, enxergar devidamente a Jesus revigora, rejuvenesce a nossa fé. Em segundo lugar, as oportunidades de tratamento não podem ser desperdiçadas. Se nós estamos buscando tratamentos, precisamos aproveitar sim as oportunidades. Se os irmãos observarem aí comigo, o versículo 55 vai nos dizer: e percorriam toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. Meus irmãos, duas questões aqui importantes, rapidamente, para nós observarmos. Quando essa turma vê que Jesus está em Genezaré, é o momento em que a turma diz o seguinte: olha quem chegou aqui, é Jesus, o Todo-Poderoso, e nós já sabemos que Ele tem poder para fazer a obra, que Ele liberta as pessoas, que Ele salva as pessoas. E então vai nos dizer o texto que algumas pessoas começaram a pegar outras que estavam enfermas e falar: olha, eu conheço alguém que está aqui na nossa cidade que vai curar você. E as pessoas então começaram a levar os enfermos até Jesus.
E na medida que elas chegavam até Jesus, elas eram curadas. Nós temos aqui a expressão traziam, no versículo 56, que é um verbo que mostra continuidade. Houve um movimento em Genezaré e nas regiões. Quem ficava sabendo de alguém que estava doente, que estava sofrendo, que estava enfermo, dizia: não podemos perder a oportunidade, Jesus está aqui. E as pessoas então eram levadas. Isso indica que muitas delas estavam incapacitadas de por si só irem até Jesus, mas existiam aqui aqueles que eram amorosos, compassivos, misericordiosos, que se importavam com o sofrimento do outro e que atuaram de forma eficaz para que essas pessoas tivessem contato com Jesus. Diferente do que nós enxergamos lá no Evangelho de João, capítulo 5, os irmãos vão lembrar daquela história lá do poço de Betesda, em que ficava um monte de enfermos, em que se dizia que de vez em quando descia um anjo, chacoalhava a água, e quem entrasse primeiro era liberto, era salvo, era curado. Quantas pessoas ficaram ali ao redor do poço esperando alguém que lhes ajudasse a entrar no suposto poço para receber a cura. O próprio paralítico que foi curado por Jesus, ele chegou a dizer: eu estou aqui há muito tempo, mais de 30 anos, esperando, sofrendo, mas ninguém me joga lá. Quando a água é chacoalhada, alguém é jogado primeiro e eu fico de fora. Mas nós temos um outro exemplo. Nós temos o exemplo de um homem paralítico que foi levado por 4 amigos na presença de Jesus. Está lá em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 3. Esses amigos disseram: olha, nós sabemos onde está Jesus e Ele faz milagres. Levaram esse homem até Jesus, esse homem foi curado, foi perdoado, e agora totalmente restaurado, foi declarado Filho de Deus por causa do perdão que recebeu. Por quê? Porque ele teve pessoas que se importaram com ele. Mas talvez o nosso caso aqui hoje, talvez a nossa situação, não é que nós precisemos levar alguém para receber a cura em Jesus. Talvez alguns de nós que aqui estamos é quem precisamos ir até Jesus para sermos curados. Enfermidade física. Eu sou capaz de dizer que pelo menos 80% dos que estão aqui presentes vai ter algum problema físico. Ou é diabetes, ou é pressão alta, ou é enxaqueca, ou é o rim, ou sei lá o quê. Mas um grande número aqui vai dizer: eu tenho algum tipo de enfermidade física e estou lidando com ela. Mas existem outras enfermidades que são tão nocivas ao nosso corpo, às vezes até mais do que uma enfermidade física. Pessoas que estão enfermas sentimentalmente. Os sentimentos estão doentes. A alegria está doente. O amor está doente. A motivação está doente. Pessoas que no dia a dia vivem mais tristes do que alegres. Pessoas que estão enfermas emocionalmente. A mente não está boa.
É uma angústia terrível. É uma solidão terrível. É uma amargura terrível. Pessoas que estão irritadas o tempo todo, desanimadas o tempo todo, sendo consumidas por pensamentos negativos, enfermidades sentimentais, enfermidades emocionais, enfermidades relacional, não consegue se relacionar bem, enfermidades espirituais, não consegue orar, não consegue cantar, não consegue adorar. Ah, amados, essas enfermidades têm levado muita gente para a cama, têm clausurado muita gente. E é possível que muitos de nós precisamos aproveitar a oportunidade para sermos tratados por Jesus, curados por Jesus, sarados por Jesus. Se você pudesse responder, você passa a semana mais feliz ou mais preocupado? Qual seria a sua resposta? Você passa a semana mais estressado ou estressada, ou mais calmo ou calma? Talvez o problema não seja enfermidade física. Talvez o problema seja a enfermidade da alma. E só Jesus pode tratar. E Ele está aqui para tratar. Então eu vou ao terceiro ponto. A nossa saúde é um testemunho forte para outros enfermos. Num primeiro momento, conhecer devidamente a Jesus faz com que a nossa fé brilhe, renova. Num segundo momento, conhecendo a Jesus, isso nos faz então aproveitar as oportunidades para nós sermos tratados nas diversas áreas da nossa vida. Em terceiro lugar, a nossa saúde é um testemunho forte para os outros enfermos. O que está acontecendo aqui, irmãos, dentro desse assunto? A ideia do texto é que não estão indo várias pessoas, tudo ao mesmo tempo até Jesus, mas está tendo uma sequência. Jesus chega, vai alguém, é curado, esse alguém que é curado comenta com outro alguém, esse outro alguém leva, é curado, outro é curado, outro é curado, outro é curado, dezenas e dezenas de pessoas. Tudo indica que Jesus passou mais de dias aqui nessa região, e o texto nos diz que muitos enfermos eram constantemente levados a eles. E se muitos enfermos eram levados, é porque estava se divulgando a obra de Jesus. Agora, eu não consigo imaginar, meus amados irmãos, alguém dizendo o seguinte: escuta, você que está enfermo, eu conheço alguém que está aqui na cidade, tá? E ele cura as pessoas, viu? Inclusive, rapaz, eu estava tão enfermo, estou aqui curado. Você quer que eu te levo lá? Não dá, irmão. Não dá para ser assim. Não foi assim. Aí lembremos da mulher samaritana
Evangelho de João capítulo 4, Jesus chega até a mulher, começa a conversar com a mulher, vai desvendando o coração da mulher, vai mostrando a enfermidade espiritual da mulher, até que chega um momento que a mulher é impactada com o diálogo com Jesus, com a presença de Jesus, e ela sai, larga o cântaro e vai até a cidade e diz o seguinte: olha, achamos porventura o Messias. Ela vai até Samaria empolgada, impactada, porque ela conheceu a Jesus, algo novo aconteceu na vida dela, e ela chega motivada, falando de Jesus, da obra de Jesus, e nos diz o versículo 41 e 42 do capítulo 4, que muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, por causa do testemunho da mulher, da empolgação da mulher, sadia. No versículo 42, eles dizem: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Pois bem, irmãos, às vezes nós queremos conduzir pessoas a Cristo para que elas sejam tratadas. Mas aí quando nós começamos a conversar com as pessoas, quando nós falamos para as pessoas o seguinte: olha, Jesus é a solução para o seu problema, mas a gente fala tão xoxo, que a pessoa vai olhar para nós e vai dizer o seguinte: mas você está dizendo que Jesus é a solução para o meu problema, mas você vive reclamando da vida, você vive murmurando da vida. A pessoa diz: olha, busque a Jesus e as coisas vão mudar, vai brotar uma alegria no seu coração. Tudo bem, você está falando que Jesus é a fonte da alegria, mas você vive triste, está falando de forma triste, como se Jesus não fosse a sua alegria. Aí o outro vai e diz: olha, não se preocupe não, porque Jesus está no controle de tudo, nós temos que confiar. Mas você diz que Jesus está no controle de tudo, mas você está desesperado, está desesperada, não consigo ver calmaria no seu coração. Quantas e quantas vezes há crentes que querem levar vidas sofridas até Jesus, mas elas mesmas estão demonstrando terríveis sofrimentos, como se Jesus pudesse cuidar apenas delas, das pessoas de fora, e não cuidando de nós mesmos. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que às vezes há crentes que querem testemunhar do poder de Jesus, mas na forma como se comportam, vivem como se Jesus não fosse poderoso. Vivem abatidas, vivem prostradas, se sentindo derrotadas. Como levar enfermos para Jesus, darmos testemunho do poder de Jesus, se as pessoas não verem o poder de Jesus sendo efetivo na nossa vida? E Ele é efetivo na nossa vida. Mas sabe o que acontece, irmãos? Às vezes acontece conosco mesmo que aconteceu com os discípulos. Andaram com Jesus, conversaram com Jesus, aprenderam de Jesus, viram o poder de Jesus, mas quando o assunto foi com eles, deixaram de olhar para Jesus, deixaram de verdadeiramente crer em Jesus, deixaram de descansar em Jesus. Essa história está aqui para ensinar, em primeiro lugar, os discípulos de Jesus, que gritaram de medo, porque disseram: agora estamos perdidos. A enfermidade deles foi o medo. Qual é a sua enfermidade?
Como eu disse, talvez a maior enfermidade que nós temos que lidar na nossa vida não é a física. É aquela que atinge a nossa alma. Aquela que tira a nossa alegria. Não porque está faltando dinheiro, não porque está faltando trabalho, mas porque eu não estou conseguindo ver Jesus. Eu afirmo que creio em Jesus. Eu afirmo que confio em Jesus. Mas eu estou vivendo como se Jesus estivesse muito, muito, muito distante de mim. E então, no meu dia a dia, parece que eu ando mais sem Jesus do que com Jesus. E isso é refletido no que eu falo, no que eu sinto, no que eu penso, em como eu atuo. E é por isso que a minha oração nessa noite, eu quero encerrar dessa forma. Eu quero te motivar em nome de Jesus, que você creia que Jesus está ao seu lado. Eu não quero que você simplesmente diga, eu creio que Ele é o Senhor presente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, para se concentrar tão somente em você. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Ele disse isso para os discípulos, mas eles nos representam. Jesus disse que estaria conosco até a sua segunda volta, até a consumação do século. Você consegue enxergar Jesus pela fé? Se você consegue enxergar a Jesus, então diga a Ele, Senhor, existem algumas enfermidades no meu físico que eu creio que o Senhor tem poder para tirar. Mas eu gostaria que você reconhecesse diante de Jesus que às vezes não são as enfermidades físicas que tira a alegria de louvar o Senhor. Então diga, peça, busque, corra na direção de Jesus e peça para Ele curar os seus pensamentos. Peça para Ele curar os seus medos. Peça para Ele curar os seus sentimentos. Peça para Ele curar os seus comportamentos. Peça para Ele curar as suas falas. Vá até Jesus, porque Ele já veio até você, atuando com poder e graça, para te libertar de tudo aquilo que impede de você evidenciar uma fé radiante diante de Cristo e diante das pessoas. Não perca a oportunidade de buscar a Jesus, de tal forma que você saia daqui convicto de que a forma como você vai testemunhar de Cristo vai ser radiante na vida de tantas e tantas pessoas que estão sofrendo lá fora. Ainda que você sofra,
mas que a sua fé fale mais alto do que os seus sofrimentos. Vamos orar. Senhor, somente o Senhor para atuar na nossa vida, na nossa alma, de tal forma, ó Deus, que sejamos libertos, curados, sarados, como foi entoado no primeiro cântico. Cura, ó Deus, as feridas, que às vezes não são apenas feridas físicas, mas feridas que atingem, ó Deus, várias áreas da nossa vida. Ó Deus, nos faça crer de fato que o Senhor é o Deus da obra, que tem poder para nos fazer viver alegres, motivados, contentes, mesmo diante dos problemas da nossa vida. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao encontro da igreja. Venha ao encontro dos teus filhos. Tire, ó Deus, em nome de Jesus, combata qualquer sentimento, pensamento, comportamento que macula a nossa comunhão com o Senhor. É o meu pedido. Eu peço sobre os meus irmãos e sobre mim também. O Senhor é a resposta para qualquer tipo de enfermidade que venha sobre nós. Nós cremos nisso. Muito obrigado, Senhor, por ser o nosso médico perfeito em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Quero chamar os presbíteros que venham à frente. Nós vamos